A gente vai começar a resolver aqui umas questões de função afim e já tratar de alguns assuntos que eu não necessariamente tratei anteriormente e já ir colocando, inserindo aqui. Então vamos lá, essa situação aqui é uma questão de Enem. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque deste carro, 50 litros de combustível, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. Então está aqui a situação, Inicialmente, no tempo, na distância em quilômetros, 0, ele possuía 50 litros. Quando começou a andar, 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros, até 500 quilômetros e tem agora 0 de combustível, Com 100 quilômetros, ele estava por aqui, descendo, Então aqui, primeira situação, segunda situação, terceira situação, quarta situação, quinta situação. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível é indicada no eixo Y. Está aqui, litros em Y. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Então, na ordenada, está aqui o combustível de tanque, no tanque, E na abscissa, distância percorrida. Então, eu tenho uma função Y, que ela me dá o combustível, quantidade de litros. Eu vou chamar de C, que depende da distância X. Tá? Combustível que depende da distância X. Então, essa aqui é a nossa função. Que tipo de função é essa? Olha, se você continuar para cá e continuar para cá, você tem aí uma reta. Qual é a curva? Qual é a função cuja curva é uma reta? A gente já viu, É uma função afim. Função afim. Ela tem a curva dela. É reta. Ah, Ricardo, é reta? Isso, reta é uma curva chamada reta. Ela tem essa característica especial aqui, em que os pontos eles equidistam, podemos dizer assim, em uma linha. É a linha reta. Bom, estão dispostos igualmente, como se diz no jargão lá do Euclides. Bom, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, olha, Y é o combustível e X é a distância percorrida. É isso que eu quero achar, O Y em relação a X. Bom, aqui a gente vai olhar para o gráfico, eu vou dar uma diminuída aqui na quantidade de sujeira que eu fiz aqui assim, vou chamar de sujeira, esse risco para entender o gráfico, mas eu queria que você olhasse e percebesse como é que a gente pode calcular, tá? Como é que a gente pode, olhando um gráfico, tentar achar as características desse gráfico. Então, olha, a função afim ela é uma função do tipo y igual a ax mais b. Tá? A gente discutiu isso, discutiu quem é o a, que é o nosso coeficiente angular, e discutiu quem é o b, é o nosso coeficiente linear. E o x é a variável independente e y é a variável dependente. Isso a gente já sabe quem é. X é a variável independente à distância percorrida. E y, a variável que depende disso é a quantidade de combustível. Ora, aqui a gente consegue determinar essa função de modo até bem simples. Por quê? Porque se eu tiver 2 pontos, eu consigo traçar a reta. E eu tendo esses 2 pontos, eu consigo montar aqui uma equação para resolver isso. Tá? Então, não vou fazer do modo mais rápido, dá para fazer rapidamente. Quem vai fazer prova é bom que tenha esse tipo de rapidez para resolver. No caso, eu vou explicar passo a passo para você chegar lá. Então, é o seguinte. Se você tem o x1 e o y1, você substitui aqui na situação. Se você tem o x2 e o y2. Então, olha só. Bem aqui,
é o ponto em que o x igual a 500. E quanto é que vale o y? Basta você percorrer até o eixo da ordenada e percebe que é zero. Então, y é igual a 0 e 500. Tá? Isso é um ponto. E esse ponto aqui? Ó? Esse ponto, y igual a 50. E quanto é que vale o x? Você percorre até o x, ó, 0. Então, eu tenho 2 pontos. E com esses 2 pontos, eu consigo achar a minha função, né? Já que eu sei que quando x é 0, quanto é que vale o y? 50. E quando x é 0, y, 50. Quando o x for 500, quanto é que vale o y? 0. Fica até fácil para resolver, porque você vai eliminar um bocado de coisa, né? Então, comparando aqui com a nossa função, olha, 50 igual a vezes 0 mais b. E aqui, ó, 500 é o x e y é 0. Então, y é igual a 0, a vezes 500 mais b. Duas equações, duas incógnitas. Bem fácil de resolver até. Nessa primeira, a vezes 0 é 0, b vale quanto? 50. 50b. Né? 50 litros. Tá? Por quê? Porque y tem a mesma unidade aqui do b vale 50, ou 50L. E aqui, ó, aqui dá 0, a vezes 500 mais b igual a 0. Ora, b vale 50. Então, logo, 0 é igual a, vamos arrumar aqui, né? 500 vezes a mais 50. Para achar o valor de a, temos que isolar. Então, a gente subtrai 50 desse lado, é a equação, subtrai do outro lado. Então, fica 50 menos 50, 0. 0 menos 50 dá menos 50 igual a 500A. Tá? Tem vários jeitos de você resolver isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 500, só que 500, né? 500, tá aqui, 500. Não é só 500 nada, que eu ia fazer aqui para trocar o sinal, mas não adiantar nada. Então, olha, 500 dividido por 500 dá 1, 50 dividido por 500, ó, dá para dividir por 10 em cima e embaixo, dá para dividir por 5 em cima dá 1, embaixo dá 10. Ou seja, A vale menos 1/10, ou, se você preferir, menos 0,1, né? 1 dividido por 10. Bom, como é uma relação aqui, né? É uma relação angular, vai ser litro por quilômetro. Tá? Litro por quilômetro. Tá? Para quem quiser guardar aqui a ideia de coeficiente angular. Então, olha só. A vale 0,1 ou 1/10 negativo. Tá? Dá para perceber, né? Porque como aqui é decrescente, já indica para a gente que o A é negativo. Outra coisa, o ponto onde x é tocado, a gente chama isso de raiz ou zero da função. Tá? Ou zero da função. O ponto em que toca y, quem é? É o nosso coeficiente angular, é o b. Tá? Então já fica aí de cara essa dica aí. Tá? Então tá aqui. Bom, então de forma geral, vai ser menos, ele deixou em função de fração. Tá? Menos 1 sobre 10x mais b, que vale 50. Então, essa aqui é a equação, melhor dizendo, a função, né, que nos mostra a relação de combustível pela distância, resposta letra B. Né? Menos 1/10 x mais 50. Então, está aqui a nossa resposta. Tá? Então, a gente vai descobrindo, vai interpretando tudo isso aí, por isso que a gente discute bastante sobre essa ideia. Vamos aqui para outro, então, que fala de o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou de 2007 a 2011. Está aqui mostrando a situação na abscissa. Quem sabe que a abscissa é o eixo do x, né? E a ordenada é o nosso eixo y. Tá? Conforme os dados do grupo Ipsos, essa tendência de crescimento é mostrada aqui no gráfico. Então, em 2007, para x1, eu tenho essa posição de y1. Para x2, eu tenho essa posição de y2. Né? 2007 era 27% e 2011 era
48%. Então, a partir daqui, né, antes eu não sei o que estava acontecendo, mas pelo menos a partir daqui tem essa situação de uma linha reta, tem uma certa proporcionalidade, certo? Bom, suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento, ou seja, vai seguir aqui, ó, a mesma tendência em linha reta, certo? Então, a estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Aqui vai nos dar uma deixa para trabalhar a proporcionalidade. Eu vou colocar 2013 bem aqui. Tá? Vou dar uma apagada aqui nesse X que eu coloquei. Vou deixar isso um pouquinho mais aqui assim, né, para você lembrar que aqui é o eixo X. Bom, então, qual é a ideia aqui assim? Até uma forma de a gente mostrar também a questão do coeficiente angular que eu não tratei até agora. Eu queria chamar bem a atenção para isso, porque é o seguinte. Por que é coeficiente angular? Porque a gente pode estabelecer uma relação de ângulo entre as variáveis. Então, se eu pegar aqui, olha, eu vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Eu vou chamar esse ponto de C, né? Aqui eu vou chamar de D e aqui é. Repare o seguinte, como aqui é um eixo cartesiano, as relações mantidas aqui são ortogonais. Então, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. De tal forma que eu tenho triângulos aqui, triângulo retângulo ABC, é um triângulo retângulo, ABC, né? É um triângulo retângulo, tá bom? E outro triângulo retângulo que a gente encontra aí é o CDE, e eles são triângulos semelhantes, tá? E, na verdade, dependendo das medidas, pode até ser congruentes, iguais, mas são semelhantes. Significa o seguinte, que aqui, olha, este ângulo aqui, chama de alfa, de teta, geralmente é uma letra grega associada, eu vou chamar de alfa, tá? Esse alfa 1 aqui e esse alfa 2, dá para a gente demonstrar, não vou fazer isso, mas eles são iguais, ou seja, é o mesmo alfa. Porque dá para estabelecer relação de aqui, ó, paralelo, ortogonal, ortogonal. Então dá para a gente estabelecer a semelhança. De tal forma que alfa 1 é igual a alfa 2. Ou seja, todas as razões trigonométricas, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, são iguais, né? Alfa 1, seno de alfa 1 é igual a seno de alfa 2. Cosseno de alfa 1 é igual a cosseno de alfa 2. Mas como eles são iguais, eu chamo isso de um ângulo genérico alfa. Tá? E isso estabelece uma coisa bem interessante. Por quê? Eu vou pegar aqui já direto para cá. Tá? Dá para trabalhar os outros dois, mas eu já vou direto para cá, para a tangente. O que é tangente? Você lembra? Tangente é a relação do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, como aqui é igual... Esse aqui, ó, tá vendo esse tamanho aqui? É a distância entre 48 e 27. E esse daqui é a distância entre 2011 e 2007. Então, olha, essa distância daqui para cá, esse tamanho daqui para cá, é daqui para cá. Se eu subtrair 48 de 27, eu tenho esse cateto oposto. Se eu subtrair 2011 e 2007, eu tenho esse cateto adjacente. Então, aqui é 48 menos 27, e aqui é 2011 menos 2007. Tá? Essa diferença aqui vai dar quanto? 4, né? E essa diferença aqui vai dar 28 para 48, 20, mais 21, certo? Então, 21. Então, essa relação 21, cateto oposto pelo cateto adjacente, sobre 4. Tá? Então, guarda isso aí. Ó. Tangente de alfa 1, só para resgatar, né? Tangente de alfa 1 é 21 sobre 4. Da mesma forma, tangente de alfa 2. Quem é? Tangente de alfa 2 é o 2013 e é o percentual que eu quero achar. Né? Se continuar aqui assim, né? É o percentual que eu quero achar. Esse é o resultado que eu quero achar, mas eu sei que existe uma proporcionalidade aqui.
e existe uma relação de equivalência, de igualdade, enquanto um monte de coisa. Então, essa resposta eu vou chamar de y, essa resposta y aqui é que eu quero achar. Tá? Mas o que é essa resposta de y aí? Essa resposta de y vai ser essa diferença daqui para cá. Ó. Y menos y2, é esse tamanho aqui. Ó. Y menos y2. E essa distância daqui para cá é 2013 menos 2011. Né? 2013 menos 2011, isso vai dar 2. Né? Então, olha só. Y menos y2, que é 48, tá para 2. Tá? Cateto oposto, esse cateto oposto por esse cateto adjacente. Como isso daqui é igual, então eu posso igualar. Ó. Eu posso igualar 21 sobre 4. É uma proporcionalidade, vai ser igual a isso. Tá? Para tirar esse 4 aqui de baixo, basta multiplicar toda a equação aqui que a gente estabeleceu por 4. Então, 4 vezes 21 dividido por 4 dá 21. 4 vezes isso dividido por 2 dá 2 vezes isso aqui. Ó. 2 vezes y menos 48. Né? Porque 4 vezes isso divide por 2. Né? 4 por 2 dá 2, então fica 2 vezes y menos 48. Eu multiplico de forma distributiva. 21 igual a 2y menos 96. Tá? Tá meio apertado aqui, mas dá pra gente fazer, olha. Para isolar aqui, eu vou ter que somar desse lado 96, aqui dá 0, não pode mudar, eu tenho que somar do outro lado 96. Logo, 21 mais 96 dá 97, 107 e 117. Então, dá 117 igual a 2y, ou 2y igual a 117. Vou pegar isso daqui e transferir lá para cima, tá bom? Infelizmente, estamos sem espaço, eu vou deixar aqui assim. Ó. 2y igual a 117. Para achar o valor, divido por 2 dos dois lados. Y é igual a... Então, vai ser 117 dividido por 2. Dá 100 mais 17, né? Dá 50 mais 8,5. Então, dá 58,5. 58,5 é o nosso y, que isso é percentual. Então, está aqui o valor 58,5, está aqui o nosso resultado. Tá? Mas o que eu quis chamar a atenção aqui dessa questão? É o nosso coeficiente angular. Tá? O que eu quis chamar a atenção e demonstrar é o nosso coeficiente angular, que a gente vem falando várias vezes. E esse coeficiente angular é exatamente o A. Tá? Então, uma relação que a gente estabelece é que o A daquela função f de x igual a ax mais b, esse A aqui, ele é a tangente do ângulo. Tá? A gente vai ver em questões futuras, em demonstrações futuras, essa relação, e eu queria já chamar a atenção aqui, que numa reta você consegue estabelecer proporcionalidades e igualdades entre as razões trigonométricas, e a partir daí você encontra a ideia de coeficiente angular. Quanto maior o coeficiente, maior a inclinação. Se for negativo, é decrescente. Se for positivo, é crescente. Muito bem, vamos à próxima. A próxima questão fala o seguinte. Em um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul, o Greenpoint, situado na cidade do Cabo, com capacidade de 68 mil pessoas, segundo a Centauro, né, de 2010. Em certa partida, o estádio estava com 95% da sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso, que custava $150 cada. A expressão que representa o valor arrecadado neste jogo em dólares é. Então, é uma transformação bem simples, tá, da situação. O que eu tenho aqui? Eu tenho um estádio, e lá no estádio, 95% das pessoas da capacidade total. Né? Se 100% é 68 mil, eu quero achar 95%. É bem rápido até fazer, tá? Porque você pode tirar logo aqui, ó, 10% de 68 mil
é 6.800. Metade disso é 5%, ou seja, 10% é 6.800, tá? 5% é 3.400, ou seja, 95% é 100 menos 5%, ou seja, é 68.000 menos 3.400, tá bom? Então, 68 menos 3.400 vai ser 8 menos 3.000 dá 5.000. 5.000 menos 400 dá 4.600. Então, vai ser 64.600. Vai dar 64.600. Então, isso aqui era o que estava de pessoas nessa situação, 64.600. E o valor arrecadado, se fosse todo mundo pagante, seria o valor do ingresso, $150 vezes o valor total. Só que esse não era o que estava acontecendo, né? Esse era o que estava acontecendo. Era 64.600 menos 487, tá? 64.600 menos 487. Então, isso aqui eu tenho que retirar esse valor, que vai dar 600 menos 400 dá 200, 200 menos 80 dá 120, 120 menos 7, 113. Então, é 64 e 113 seria esse nosso valor final aí. Mas não é isso que a gente está querendo achar. Eu só estou mostrando a forma que a gente encontraria esse valor. Tá? Agora, como é que eu transformo isso numa expressão geral? Então, você tem que ver, olha. Eu tenho um valor total. Esse valor, capacidade, né? Capacidade total. E isso aqui, na verdade, eu multipliquei por 95% para achar um valor de pagantes. Esses pagantes eu multiplico por 150. Tá? Mas, como essa quantidade aqui eu ainda retirei 487, então o que sobrou é que eu vou multiplicar por 150. Então, transformando 95 em percentual unitário, né? É 95 sobre 100, dá 0,95 da capacidade total, que deu 64.600. Isso eu subtraio de 487 e o que sobra é o que realmente pagou, portanto, isso eu vou multiplicar por 150. Tá? Como essa capacidade total aqui eu sei que vale 68.000, então vai ser 0,95 vezes 68.000, e isso daí menos 487 é o que resta que pagou e eu multiplico por 150. Tá? Então, vamos observar, tá aqui, ó, 0,95, 68.000 menos 487, o que sobrou dá 150.000. Tá bom? Se eu quisesse deixar em forma de função, daria também, né? Eu tenho uma função aqui do número total, isso aqui é fixo, ocupação percentual, isso pode variar, né? Posso chamar isso de x, e isso aqui é não pagante, tá? Não pagante. Não pagante, capacidade total, né? Então, seria y igual a capacidade total vezes x, que varia, menos não pagante, vezes, eu vou chamar isso aqui de valor do ingresso, de V. Tá? Isso aqui é constante. Isso aqui pode variar também, né? Podia ser o nosso B. E esse aqui é o nosso A multiplicado por V. Mas, uma forma de você generalizar seria isso. Tá bom? É uma função afim, é por isso que está aqui. Mas aí você pode ter apenas o pensamento aritmético para resolver. Bom, a última questão da aula de hoje é o seguinte. Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos. Esse é o tempo dele. A sua irmã, Clara, também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O amarelo é R$ 6,00 por 4 horas e mais
2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra 7 por 3 horas e mais 1 por hora ou fração ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Claras, respectivamente, são. Então, nós temos 3 situações aí. Estacionamento preto, que ele cobra 7 por 3 horas, mais 1 hora, R$1, né? Melhor dizendo, R$1 por hora ultrapassada. O estacionamento, não vai dar para fazer um amarelo aqui, eu vou fazer um laranja. Vou tentar aqui um laranja. Estacionamento amarelo, tá? Estacionamento amarelo. O amarelo vai ficar muito claro aqui, a gente não vai enxergar, né? Cobra R$6 por 4 horas, tá? Mais R$2,50 por hora ou fração, tá bom? E o primeiro, que é o verde, vou pegar o verde, estacionamento verde, ele cobra R$5 por hora estacionada. Então são essas 3 situações aqui que eu tenho que analisar para o seguinte. Vamos analisar para o seguinte. Nós temos que Lucas vai ficar 40 minutos. Ou seja, se dividir isso por 60, dá 40 sobre 60, simplificando por 20 aqui vai dar 2, por 20 aqui vai dar 3. Então vai dar 2/3 de hora. Tá? Então é isso. Lucas vai ficar 2/3 de hora, ou 40 minutos ou 2/3 de hora. Tá? Então é preciso que você saiba fazer essa conversão, senão vai ter muito problema aí na frente, né? Porque tem muitas situações que você precisa aprender a fazer conversão. Tá? Então Lucas é 2/3 de hora. Por que eu estou convertendo para hora? Hora sem o H, né? Porque está tudo sendo calculado por hora, ou fração, né? Não importa se é 40 minutos ou 20, mas meia hora vai cobrar o mesmo valor. E aí nós temos a irmã Clara, né? A Clara também. A Clara, ela vai ficar 6 horas. 6 horas. Então, os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara são respectivamente. Então, eu tenho que calcular aqui para um e para outro e ver qual é o mais interessante. Então, primeiro eu vou tentar enxergar para Lucas o que é o mais interessante. Tá? Agora, olha só. Isso daqui, ó, estacionamento verde, ele vai ser 5 pelo tempo que ficar. 5 vezes o tempo que ficar. O estacionamento amarelo vai ser o seguinte. Se ficar até 4 horas, paga R$6. Então, para Lucas, ó, eu vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Para Lucas, situação 1, situação 2 e situação 3. Na situação 1, vai ser 5, ele ficou menos de 1 hora, né? Ficou aqui, ó, 2/3 de hora. Na situação 2, como ele paga 6 até 4, então ele vai pagar R$6. Na situação 3, como ele ficou 3 horas, vai pagar 7. Aliás, 7 já. R$7, não hora. Está errado aqui. 5 vezes 2/3, 5 vezes 2, 10, dividido por 3. Tá? 10 dividido por 3. Ou pode ser aqui, ó, 9 por 3 mais 1/3. Ou seja, R$3 e 1/3 de real. Eu posso trabalhar assim também. R$3 e 1/3 de real. Então aqui é o mais barato para ele. Né? Aqui ele vai pagar R$6, aqui ele vai pagar R$7. Então para ele o verde é o melhor. Seria aqui, aqui, aqui não e aqui. Tá? Agora vamos analisar a questão da Clara. Ó, Clara vai ficar 6 horas. Bom, então ela passa, em todos os quesitos aqui ela passa, né? Ela vai passar aqui 4, mas vai sobrar 2 horas.
aqui 3 horas, então vai sobrar 3 horas, aqui 2 horas, e aqui é 5 vezes 6, tá? Para a situação 1, para a situação 2 e para a situação 3. Na situação 1 é 5 vezes 6 que ela vai pagar, 5 vezes 6, ou seja, vai pagar R$30. Na situação 2, ela vai pagar R$6 por causa das 4 horas, R$6, mas aí sobra 2, né? 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5 vai dar 2 vezes 2,5 dá 5, mais 6, 11. Então ela paga R$11. Na situação 3, ela vai pagar 7 por 3 horas, tá? Vai pagar 7, mais R$1 por hora, mais R$1 por cada hora que sobrou. Como foram 3, então 7 mais 3, 10 reais. Qual é a melhor situação para ela? Essa daqui que ela paga R$10, que é a situação do preto. Então, verde e preto, resposta letra A, vai ser o mais barato. Tá? Bom, eu queria só comentar uma pequena situação final. Não sei se vocês repararam, mas aqui a gente tem uma função linear do tipo f de x igual a 5x. Tá? E aqui nessas duas a gente tem uma função afim do tipo um valor fixo mais uma constante aqui de multiplicação, tá? 2,5 ou 1, vezes o tempo excedente. Tá? Então, seria um valor fixo mais uma constante de multiplicação, tá? Uma constante, vezes o tempo excedente. Né? Tempo menos o valor aqui, esse 3 ou 4, aqui, ó, tempo menos tzinho aqui. Essa é uma função de custo. Tá? Então, função de custo tem essas ideias aqui assim. Você pode traduzir ela para a nossa função afim. Tá? B é o valor fixo, A é a constante de multiplicação e X é o tempo excedente. Tá bom? Então, ao invés de ser f de x, vai ser um f de t, onde esse t aqui assim é a nossa função, a nossa variável independente, o custo é a nossa variável dependente. Tá bom? Então você vai entendendo a aplicação das funções em situações como essa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e entendido um pouco mais. Em aulas futuras a gente vai resolvendo exercícios e trazendo também teorias sobre as funções afim, né? Linear, afim propriamente dita e outras. Até a próxima aula.